Bom, então, olá a todos, meu nome é Ricardo, a gente vai continuar aqui nosso curso de álgebra linear e hoje eu vou falar, vou ficar bem focado em exemplos, né, sobre somas e interseções de subespaços. Da vez passada eu fiz a definição, né, e a parte um pouco mais teórica, e hoje eu vou seguir aquele roteiro de fazer 3 exemplos, um dentro de algum Rn, um dentro de um espaço de matrizes e o outro dentro de um espaço de polinômios. Bom, então vamos lá. O primeiro exemplo aqui é um exemplo dentro do R3. Dentro do R3, eu vou considerar esses dois subespaços vetoriais aqui. Bom, então, o S1, por exemplo, é o conjunto dos vetores cujas coordenadas satisfazem essa relação aqui. Isso é uma equação linear e é homogênea. Portanto, isso aqui é um conjunto de soluções, né, de um sistema linear homogêneo. Portanto, ele é um subespaço vetorial. E idem para o S2 é um outro conjunto de vetores com uma outra relação que também é linear e homogênea. Tá? Então, esses dois caras são subespaços vetoriais, e como a gente viu no vídeo anterior, se eu formar o subespaço soma, isso dá um subespaço vetorial, e se eu formar a interseção dos dois, também dá um subespaço vetorial. O objetivo desse exemplo é tentar descrever o que dá, nesse caso aqui, o subespaço soma e o que dá o subespaço interseção. Bom, então, lembrando o que é o subespaço soma, né? A gente viu duas descrições diferentes. Você pode pensar que ele é o espaço gerado pela união, ou você pode pensar que ele é o conjunto de todas as somas possíveis de elementos de S1 com elementos do S2. Bom, tanto faz a maneira como você pense, o conjunto vai dar o mesmo. Se eu pensar, por exemplo, pela abordagem de que ele é o espaço gerado pela união, o que eu posso pensar para tentar descrever o conjunto S1 mais S2? Bom, eu posso pensar em achar um conjunto de geradores para o S1, achar um conjunto de geradores para o S2, pegar a união desses conjuntos de geradores e pegar o espaço gerado por isso. Isso vai dar o S1 mais S2, justo por causa da descrição de que ele é o espaço gerado pela união. Então, eu não preciso pegar todos os elementos da união. Basta eu juntar um conjunto de geradores de um com um conjunto de geradores do outro. Eu vou produzir todo mundo que está nesse conjunto soma, né, o subespaço soma de S1 com S2. Então, a gente vai começar encontrando um conjunto de geradores para S1 e um conjunto de geradores para S2. Isso é simples porque cada um deles é dado por uma única equação, né? Então, por exemplo, a primeira aqui, né, como que eu encontro um conjunto de geradores para a primeira? Eu tenho uma única equação, tenho 3 variáveis, 2 vão ficar como variáveis livres e eu escolho uma para ser a dependente. Então, por exemplo, isolando z, né, eu escrevo que um vetor x, y, z, ele pertence ao S1, C e somente C. O z pode ser escrito como, se eu isolar o z nessa equação, eu vou ter x menos 2y, e aí o x e o y ficam livres para serem o que quiserem. Então, o z é dado pela essa relação e o x e o y ficam suas variáveis livres. Então, como eu falei, né, isso é uma escolha. Você escolhe quais são as variáveis livres e escolhe as dependentes, né? Então, isso vai dar um conjunto de geradores. E se você fizer escolhas diferentes, vai dar outros conjuntos de geradores, o que não tem problema nenhum. Bom, então, o z tem que ser dado por essa forma, ou seja, x, y, z pertence a S1, C e somente C. O x, y, z ele é da forma xy, e o z é dado por x menos 2y. Faz aquele truque de desmanchar os vetores. Então, esse cara aqui ele é igual ao vetor x, 0, x, mais o vetor 0, y e menos 2y. E aí, desmanchando mais ainda, agora tirando o escalar para fora, o escalar x multiplica o vetor de coordenadas 1, 0, 1, e o escalar y multiplica o vetor de coordenadas 0, 1, menos 2. Tá? Então, aqui está uma descrição dos elementos, né, de um elemento genérico do S1. Ele pode ser escrito como uma combinação linear dos vetores de coordenadas 1, 0, 1 e 0, 1, menos 2. E como o x e o y são as variáveis livres, eles podem ser qualquer coisa, isso quer dizer que o S1 é o espaço gerado por esses dois vetores aí. Né? Então, logo, o S1, ele é o span
do conjunto com os vetores 1, 0, 1 e 0, 1, menos 2. Então, achamos geradores, né? Então, esses caras são geradores do S1. Vamos fazer o análogo agora para o S2. Né? Então, o S2 ele é dado pela equação x mais y menos 2z. Né? Então, vou escrever aqui ele de volta. Agora para S2. Então, para S2, um vetor x, y, z pertence a S2, C e somente C. Escolhe uma para ser a variável livre, aliás, a variável dependente. Por exemplo, pode ser o x aqui. Vamos só para fazer um pouco diferente. Vamos deixar o x como uma variável dependente e o y e o z como variáveis livres. Então, isolando o x aqui, você tem menos y mais 2z. Né? Então, aqui x é igual a menos y mais 2z. Só conferindo aqui para ver se está certinho. Então, isolando o x aqui, menos y mais 2z. É isso. Então, e o y e o z aqui, né? Eles ficam como suas variáveis livres. Y e z são as variáveis livres. Ou seja, um vetor da forma x, y, z pertence a S2, C e somente C. Esse vetor x, y, z, ele pode ser escrito como menos y mais 2z, y e z. Agora eu vou fazer aquela brincadeira de desmanchar o vetor. Então, vou escrever aqui um vetor que só tem a coordenada y, aliás, a variável y, né? Então, menos y, y e 0, e um vetor só com a variável z, que vai ser 2z, 0 e z. Aí eu desmancho mais ainda, vai ser y vezes menos 1, 1 e 0, mais z vezes 2, né? 2, 0 e 1. Certo? Então, esses dois caras aqui vão ser os geradores do S2. Um par de geradores, né? Então, logo, pelo mesmo raciocínio que eu fiz no S1, o S2 ele vai ser o span do conjunto de vetores com coordenadas menos 1, 1 e 0, e o vetor de coordenadas 2, 0 e 1. Então, está aqui um conjunto de geradores agora para o S2. Então, se eu pegar... Deixa eu só enfatizar aqui também esse aqui. Então, o S1 é o span desses dois, e o S2 é o span dos outros dois. Tá, então, tem os geradores por S1, tem os geradores por S2, e agora eu uso a descrição do S1, o subespaço soma de S1 com S2, como o span, né, o espaço gerado pela união de S1 e S2. Só que, para produzir os elementos da união, basta eu pegar os geradores do S1 e juntar com os geradores do S2. Né? Então, a conclusão, o S1, o subespaço soma, né? Subespaço soma de S1 mais S2, ele vai ser o espaço gerado por um conjunto com 4 vetores. Eu vou juntar os dois vetores do S1 com os dois vetores do S2. Então, é 1, 0, 1, 0, 1 menos 2. Então, é 1, 0, 1, 0, 1 menos 2. E os vetores que tem no S2, que são o menos 1, 1 e 0, e 2, 0 e 1. Então, o subespaço soma, ele é o espaço gerado por esses 4 vetores aqui. Agora, a questão aqui tem um detalhe para a gente discutir que é importante. Se você olhar separadamente, o S1 ele é gerado por esses dois vetores. Esses dois vetores não são múltiplos, né? Olha a primeira coordenada aqui do segundo vetor, por exemplo. Qualquer múltiplo dele vai ter a primeira coordenada como sendo 0, que não é o caso nesse outro vetor aqui. Então, esses dois vetores aqui, eles formam uma base para o S1. Né? Eles são um conjunto de geradores e são linearmente independentes. Aí, quando você olha aqui para o S2, esses dois vetores aqui também formam uma base para o S2, né? Porque eles geram o S2 porque já é o espaço gerado desses dois aqui.
E eles são linearmente independentes também, porque eles também não são múltiplos, né? Lembra desse critério para verificar que eles são LIs, quando você tem conjuntos com dois vetores. Beleza. Então, eu tenho uma base de um, tenho uma base do outro, e estou juntando esses dois caras aqui, né? Então, estou formando um espaço gerado por 4 vetores. Aí, juntar bases da base? Não, isso não é verdade em geral, tá? E aqui você tem que pensar isso, porque todos esses subespaços, eles moram dentro do R3. O R3 tem dimensão 3. Então, qualquer base de R3 tem que ter 3 elementos, necessariamente. Não pode ter mais do que 3. E aqui, o subespaço soma, ele está sendo gerado por 4 vetores em R3. Então, necessariamente, esse conjunto de 4 vetores é linearmente dependente, né? Então, o que a gente conclui é que, dentre desses 4 vetores, com certeza algum deles é combinação linear dos demais. Ou seja, algum desses vetores nesse espaço gerado está sobrando. Então, eu vou tentar descobrir qual deles é e vou tentar jogar ele fora. Se eu descobrir que um deles aqui é combinação linear dos demais, então, dentro desse espaço gerado, eu não preciso escrever aquele cara. E aí eu consigo escrever ele como um conjunto menor. Então, para tentar descobrir qual deles é combinação linear dos demais, eu posso fazer um truque de escalonamento. Eu vou colocar todos esses 4 vetores nas linhas de uma matriz, vou fazer o escalonamento e vou procurar alguma linha de zeros. Encontrar uma linha de zeros significa o quê? Que tem alguma combinação linear desses 4 caras que está dando vetor nulo. Porque quando você faz o escalonamento, justamente você está fazendo combinações lineares desses vetores. Se você produzir uma linha de zeros, é porque em algum momento você chegou que o vetor nulo é combinação linear dos demais. Tá? Então, é isso que a gente vai fazer para tentar eliminar algum desses vetores. Então, eu vou escrever aqui, né, bem rapidão, as 4 linhas, né? Então, os vetores vão ser 1, 0, 1, 0, 1, menos 2, menos 1, 1 e 0, 2, 0 e 1. E aí eu vou fazer um escalonamento e vamos tentar descobrir se tem alguma linha de zeros aí. Vai ter que ter, né? Porque a conclusão é que esse conjunto é linearmente independente. Aliás, linearmente dependente, né? Então, aqui eu não vou mexer na primeira linha, só vou repetir ela. 1, 0, 1. E vamos fazer o escalonamento agora para tentar eliminar zeros. Bom, aqui já é um zero, então não vou mexer. Eu vou tentar produzir zeros nessas duas entradas aqui, menos 1 e 2, ao mesmo tempo. Tá? Então, somando a primeira linha com a terceira e substituindo na terceira, eu produzo um zero aqui, 0 mais 1 é 1, e 1 mais 0 é 1 também. Multiplicando a primeira linha por menos 2 e somando na quarta, eu produzo um zero aqui. Aqui já é 0, eu somo com 0, dá 0. E a primeira eu multiplico por menos 2 e somo com a última, vai dar um menos 1 aqui. Então, eu já produzi a primeira coluna de zeros. Agora eu vou usar esse cara aqui como pivô e tentar eliminar as outras, né? Então, para produzir um zero aqui, basta fazer a diferença das duas, né? Então, aqui eu só vou repetir, 1, 0, 1. Aqui eu vou repetir 1, 0, 1, 2, né? E aí aqui eu faço agora, por exemplo, 1 menos a outra, vai dar 0, 0 e 1. E a última é 0, 0, menos 1. E aqui você já percebe, né? A última linha, ela é uma linha múltipla da terceira. Então, em termos de vetores, dentro do espaço gerado, eu não ganho nada usando esses dois vetores ao mesmo tempo, porque eles produzem a mesma coisa. Um já é múltiplo do outro. Então, esse escalonamento aqui eu posso eliminar uma das linhas, né? Por exemplo, a última linha, e aí eu vou deixar aqui 1, 0, 1, 0, 1, 2 e 0, 0, 1. Lembra que eu estou pensando o tempo todo em espaço gerado. Em termos de espaço gerado, a última linha não contribui para nada, porque a terceira linha e a quarta linha já são múltiplas. Então, eu escolho uma das duas e pronto, né? E aí, agora eu já tenho uma matriz escalonada aqui, né? Porque eu já produzi os zeros, né? Abaixo da diagonal principal. Se você continuar esse escalonamento aqui,
por exemplo, tentando produzir zeros aqui em cima, né? Você vai chegar eventualmente na matriz identidade, mas aqui já está dizendo que essas três linhas são linearmente independentes, tá? Porque se você continuar esse escalonamento, você vai conseguir produzir a matriz identidade aqui. Tá? Então, por causa disso, você não tem mais como eliminar vetores. Já tem o mínimo de vetores possível aqui. Então, a conclusão, como o último cara que eu joguei fora, eu posso jogar fora um desses vetores, por exemplo, esse aqui, né? E aí eu sobro só os três primeiros, porque são as três linhas que eu não eliminei. Tá? Então, assim, o subespaço soma, ele é o span desse conjunto de três vetores, só os três primeiros. E, na verdade, você pode até colocar esses outros vetores aqui, né? Porque eles são obtidos como combinação linear dos três primeiros. Então, eu posso colocar eles também sem problema nenhum. Eles vão gerar o mesmo subespaço. Então, ele é o span desses caras, e por causa desse escalonamento, esse conjunto aqui é linearmente independente. Então, eu tenho três vetores linearmente independentes em R3. O R3 tem dimensão 3. Então, esse espaço gerado, necessariamente, ele é igual ao próprio R3. Tá? Então, nesse caso desse exemplo, o subespaço soma do S1 com o S2, ele dá o R3 inteiro, ele dá o espaço inteiro onde esses dois caras moram. Bom, então, essa é a descrição do subespaço soma. Falta a descrição do subespaço interseção, né? Então, como que eu descrevo a interseção dos dois? E aí é até mais fácil, porque é só ver o que está no S1 e no S2 ao mesmo tempo, né? Então, para estar nos dois ao mesmo tempo, tem que satisfazer as duas equações ao mesmo tempo. Tá? Então, a gente vai tentar resolver um sistema de fato, um sistema com duas equações e três incógnitas. E a gente vai tentar ver o que vai dar esse cara. Então, a gente vai descrever agora a interseção. Então, o S1, deixa eu dar um zoomzinho aqui. Então, o que vai dar o subespaço interseção? Então, o S1 interseção S2, ele nada mais vai ser do que o conjunto dos x, y, z em R3, que estão nos dois ao mesmo tempo, ou seja, tem que satisfazer as duas equações. Então, menos x mais 2y mais z é igual a zero, e, ao mesmo tempo, x mais y menos 2z tem que ser igual a zero. Então, aí, de fato, eu tenho um sistema linear com duas equações e três incógnitas, né? Então, um vetor x, y, z, ele satisfaz as condições de estar na interseção dos dois, C e somente C. Vamos resolver, de fato, o sistema, né? Então, por exemplo, se eu somar as duas equações, elas são só duas, né? Então, aqui eu tenho x e menos x. Então, eu posso eliminar a variável x, e aí eu escrevo 3y, z menos 2z vai dar menos z, igual a zero. Então, eu posso escrever o z em função do y, né? Então, z igual a 3y. Volto em alguma das duas equações, aí escrevo, por exemplo, menos x mais 2y, mais z, que é 3y, igual a zero. Então, o x é menos, passando para o outro lado, aliás, mais, né? Então, passando x para o outro lado, a gente vai ter mais 5y. Então, aqui eu escrevi o x e o z em função do y, eu já usei as duas equações, então o y aqui está livre, ele pode ser qualquer coisa. Tá? Então, x, y, z pertence à interseção dos dois, C e somente C. X, y, z ele é da forma, o x é dado por 5y, o y pode ser qualquer coisa, e o z é dado por 3y, e o y aqui está livre. É a variável livre desse cara. Então, isso aqui é igual, né? Eu posso escrever como y vezes o vetor de coordenadas 5, 1 e 3. Ou seja, um elemento genérico na interseção, ele tem que ser um escalar vezes esse vetor de coordenadas 5, 1 e 3. Ou seja,
O espaço interseção, ele é o espaço gerado pelo conjunto que só tem esse único vetor aqui, que é o vetor de coordenadas 5, 1 e 3. Tá, então, a conclusão, o subespaço interseção, ele é o span de um conjunto que só tem um vetor, que é o vetor de coordenadas 5, 1 e 3. Como é um vetor diferente de zero, esse conjunto com um único elemento, ele é linearmente independente, portanto, o conjunto que só tem esse vetor aqui, ele é uma base para a interseção que ele gera e é linearmente independente. Então, a interseção do S1 com o S2 tem dimensão 1, né? Em particular, você percebe aqui que a dimensão do subespaço interseção é igual a 1. Então, está aí uma descrição para o subespaço interseção. E agora, voltando aqui para o subespaço soma, qual que é a dimensão do subespaço soma, né? A gente acabou de ver que como o subespaço soma ele dá o R3 inteiro, então a dimensão do subespaço soma, no caso aqui, deu 3. Tá? Então, tome cuidado com isso, porque como a gente acabou de ver aqui, o S1 tem dimensão 2, porque ele tem uma base com 2 elementos. O S2 também tem dimensão 2. Então, se você somar a dimensão dos dois, dá 4, não dá 3. Né? Só que daí, como a gente acabou de ver, a dimensão da interseção do S1 com o S2 dá 1. Então, tem uma relação entre elas, né? Se você somar as dimensões do S1 com a do S2, dá 2 mais 2, que é 4. Se você somar a dimensão do subespaço soma com o subespaço interseção, dá 3 mais 1, que também é 4. Então, parece que tem uma relação entre as dimensões, né, desses 4 subespaços, de cada um deles individualmente, né, do S1 e do S2, do subespaço soma S1 mais S2 e do subespaço interseção S1 com interseção com S2. Tá? Então, mais tarde, a gente vai voltar num teorema que se chama teorema da dimensão, e a gente vai verificar que isso realmente vale em geral. Então, tem uma relação entre as dimensões desses 4 subespaços. Bom, então, esse é o primeiro exemplo. A gente descreveu aqui completamente o subespaço soma e o subespaço interseção. Antes de ir para o próximo, só um comentário. Geometricamente, né? Cada um desses dois subespaços é uma única equação com 3 variáveis. Você deixa uma delas como dependente e 2 livres. Você tem 2 graus de liberdade, então você tem 2 graus de liberdade lineares, digamos assim, né? Porque a equação é linear. Então, cada uma dessas equações descreve um plano, né? Porque são 2 direções livres dentro do R3. Então, cada uma delas dá um plano. A gente viu que se eu juntar, entre aspas, o subespaço soma, né? Desses 2 planos, isso preenche o R3 inteiro. E o subespaço interseção nada mais é do que a interseção desses 2 planos. E como o subespaço interseção, como a gente viu, ele é gerado por um único cara, significa que a interseção é uma reta. É o conjunto de todos os múltiplos de um certo vetor. Isso produz uma reta, que é uma reta que passa pela origem, né? Então, geometricamente, você tem que... Esses 2 subespaços são planos no R3, eles não são planos coincidentes, eles são planos transversais, e a interseção dos dois é uma reta. E quando você forma o subespaço soma desses 2 planos, você tem o R3 inteiro. Bom, então esse é o primeiro exemplo. O segundo exemplo que a gente vai discutir aqui é dentro do mundo das matrizes. Bom, vou recuperar esses 2 exemplos que eu já tinha feito anteriormente. O S1 vai ser o conjunto de todas as matrizes simétricas, né, as matrizes cuja transposta é a própria matriz de volta. E o S2 vai ser o conjunto de todas as matrizes antissimétricas, que são essas cuja transposta dá menos a própria matriz. Bom, então a gente já viu anteriormente que esses 2 caras são subespaços vetoriais. O que a gente vai fazer aqui é descrever o subespaço soma e o subespaço interseção delas. Tá, então eu vou fazer esse exemplo que ele é teórico, ele tem um argumento bem esperto aqui, que é o seguinte: a afirmação que eu faço é que o subespaço soma desses 2, ele vai dar tudo. Ele vai dar todo o MN. Tá? Então, a afirmação
Se eu fizer S1 mais S2, isso vai dar todo o espaço vetorial das matrizes Mn por N. O que isso está dizendo? O que essa frase está dizendo? Bom, de novo, é uma igualdade de conjuntos, eu tenho que verificar duas coisas, né? Que S1 mais S2 está contido aqui, e o contrário. Esse de cima, eu não tenho o que fazer, porque o S1 e o S2 são subconjuntos de matrizes, né? São matrizes N por N tais que satisfazem alguma coisa. O subespaço soma de dois subespaços ainda mora dentro do mesmo lugar, né? Por definição. Então, eu não tenho que verificar S1 mais S2 contido em Mn, porque isso é óbvio. A questão é verificar o contrário. Então, eu tenho que verificar que qualquer elemento desse conjunto da direita também pertence ao conjunto da esquerda. Ou seja, o que significa isso? Que qualquer matriz em Mn pode ser escrita como uma soma de uma matriz em S1 com uma matriz em S2, usando a descrição de subespaço soma como aquele conjunto de somas, né? Somas de elementos de S1 com elementos de S2. Então, essa afirmação, no fundo, ela está dizendo que qualquer matriz, independente do que ela seja, qualquer matriz, eu posso escrever ela como soma de alguma matriz simétrica com alguma matriz antissimétrica. Tá? Então, para fazer isso, eu vou pegar uma matriz genérica, tá? Então, seja razão uma matriz genérica, qualquer matriz, e a partir dela eu vou produzir duas matrizes espertas, uma delas vai ser simétrica, uma delas vai ser antissimétrica, e quando eu somar as duas, eu vou produzir a matriz A de volta. Tá? Então, qual que é o truque, né? A gente defina, vamos chamar de B, digamos assim, chamar de B mesmo. O truque é o seguinte, é você considerar essa matriz aqui, ó. Você pega a matriz A original, soma ela com a transposta da matriz original e divide por 2. Tá? Defina a matriz B assim e defina a matriz C como quase isso, só que em vez de pegar a soma, você vai pegar a diferença da matriz com a transposta da matriz original. Tá? Então, considere essas duas matrizes aí que eu estou definindo, vão ser matrizes espertas. Bom, a primeira coisa que você percebe é que eu montei essas duas matrizes B e C para que quando eu some as duas, dê exatamente a matriz A original. Porque quando você soma as duas, simplifica aqui, né, a parte da transposta, porque aqui tem um mais e aqui tem um menos. Quando você soma as duas A's aqui dá 2A, e aí tem o dividido por 2 justamente para simplificar esse 2. Tá? Então, se você somar essas duas, produz a matriz A original. E a afirmação que eu faço agora é que essa matriz B que eu acabei de definir aqui, ela vai ser uma matriz simétrica, e a matriz C que eu acabei de definir vai ser uma matriz antissimétrica. Tá? Então, por que isso vale? Né? Então, note que B é uma matriz simétrica, ou seja, B pertence a S1, e a C pertence a S2, ou seja, a C vai ser antissimétrica, pois. Por que isso é verdade? Bom, para tentar verificar se a B é simétrica, eu preciso encontrar a transposta dela. Mas qual que vai ser a transposta dela? Bom, vai ser a transposta, vamos escrever assim, ó. Eu vou escrever como 1/2 vezes A mais A transposto. Então, eu tenho que encontrar a transposta dessa matriz aqui. Mas daí eu uso as propriedades de transposta, que a gente viu lá nos primeiros vídeos sobre matrizes. Escalar vezes matriz e depois transpor é o mesmo que transpor a matriz e depois multiplicar pelo escalar. Então, isso aqui é A mais A transposto e o transposto fora. Já tirei o escalar para fora. E a outra propriedade que a gente viu é que a transposta de uma soma de matrizes, eu posso calcular a transposta de cada uma delas e depois somar. Então, isso aqui é igual a 1/2 de A transposto mais a transposta da transposta. Né? Porque aqui eu estou transpondo duas vezes. Só que quando você transpõe e transpõe de novo, você volta para a matriz original. Então, isso aqui é igual a 1/2 vezes A transposto, né? Mais A. Só que soma de matrizes é comutativa, né?
Eu posso colocar a ordem que eu quiser aqui. Isso aqui é o mesmo que A mais A transposto. Então, isso está dizendo para nós que isso aqui é a matriz B de volta, né? Isso aqui, ó, é um meio de A mais A transposta, como a gente definiu a matriz B. Então, eu acabei de concluir que a transposta da matriz B é igual à própria matriz B, né? Então, ela é simétrica, e o mesmo raciocínio eu faço agora para a matriz C, né? A transposta da matriz C vai ser um meio A menos A transposto, e aí eu transponho tudo isso. Faço a transposta de tudo isso. Uso as mesmas propriedades, tiro o escalar para fora, 1/2 vezes A menos A transposto, transposto. Uso agora de novo a propriedade que eu posso transpor cada uma delas e depois fazer a soma ou a diferença, né? Que eu posso tirar escalar para fora. Então, aqui vai ser A transposto menos transposta da transposta. De novo, eu já vou colocar a própria matriz A de volta. Só que a diferença aqui é o sinal, né? Em termos da matriz original, que era A menos A transposta, aqui eu tenho A transposta menos A. Por isso que vai ser antissimétrica. Então, ela vai ser igual aqui. Eu posso tirar esse menos 1 para fora. Vai ficar 1/2 de A menos A transposto. E aí eu recupero a matriz menos C. Tá? Então, a transposta da C vai dar menos C. Portanto, a B é simétrica e a C é antissimétrica. E, finalmente, como eu falei antes, se você fizer B mais C, eu vou ter 1/2 de A mais A transposto, mais 1/2 de A menos A transposto. Aí eu simplifico o A transposto aqui, os dois vão embora. Isso aqui dá 2A sobre 2, portanto, B mais C é a matriz A de volta. Tá? Então, isso demonstra que vale essa afirmação que eu falei aqui, né? Então, qualquer matriz, não importa o que ela seja, ela pode ser escrita como soma de uma matriz simétrica com uma matriz antissimétrica. Tá? Então, essa é a conclusão. A gente concluiu a frase que eu falei do subespaço soma. O MN é igual a S1 mais S2. Bom, e agora está descrito o subespaço soma, né? Falta descrever o subespaço interseção. Agora, quem é o subespaço S1 interseção com S2? Bom, esse é fácil, porque eu tenho que pegar uma matriz que está nos dois ao mesmo tempo. Vou tentar descrever como que ela é. Só que para estar nos dois ao mesmo tempo, ela tem que ser simétrica e antissimétrica ao mesmo tempo. Né? Então, se eu pego uma matriz A que pertence a essa interseção, quais são as condições que ela satisfaz? Né? Então, por um lado, a transposta dela é igual a A, pois ela está em S1. Por outro lado, eu posso escrever que a transposta dela é menos A também, pois A pertence a S2. Mas aqui é a mesma matriz. Então, quer dizer, a transposta da A tem que ser a A e, ao mesmo tempo, tem que ser a menos A. Então, isso implica que A tem que ser igual a menos A, mas qual matriz é igual a menos ela própria? A única matriz que satisfaz isso é a matriz nula. Ou seja, um elemento genérico da interseção S1 com S2 necessariamente é a matriz nula. Então, a interseção dos dois é o conjunto que só tem o vetor nulo. Tá? Então, a conclusão é que S1 interseção S2 é o conjunto só com a matriz nula, e mais ninguém. Então, aqui a gente descreveu o subespaço interseção também. Então, a gente acabou de concluir o quê? Que o subespaço soma do S1 com S2 dá tudo e que a interseção dos dois é só o zero. Bom, isso é um exemplo do que a gente chamou de soma direta, né? Eu posso dizer agora, em particular, então esse é um exemplo especial por causa disso,
Em particular, o subespaço, aliás, o espaço das matrizes Mn, ele é a soma direta de S1 com S2. Vou fazer melhor aqui. Soma direta de S1 com S2. Tá, então, lembra que para satisfazer essa condição de ser soma direta, né, a gente precisa de duas condições, que são exatamente essas. O subespaço soma dos dois dá tudo, e a interseção dos dois é só o zero. Tá, então, eu posso dizer que o subespaço das matrizes pode ser escrito como a soma direta do espaço das matrizes simétricas com o espaço das matrizes antissimétricas. Beleza? Bom, esse é o segundo exemplo. E, finalmente, o terceiro que eu quero fazer é no mundo dos polinômios. Tá? Então, agora pega o espaço dos polinômios de grau menor ou igual a n, e a gente vai considerar dentro dele esses dois subespaços aqui. Um deles vai ser esse S1, que é o conjunto dos polinômios que satisfazem essa relação. P de x é igual a P de menos x para todo x. Em termos de funções, isso aqui lá no ensino médio você chama de uma função par, né? Então, eu estou pegando todos os polinômios de grau menor ou igual a n, que são funções pares. Esse é o S1. E no S2, eu pego agora o conjunto de todos os polinômios de grau menor ou igual a n, que são funções ímpares, né? P de x é igual a menos P de menos x para todo x. Tá? Então, e o objetivo é o mesmo. Eu quero descrever quem que é o subespaço soma, quem que é o subespaço interseção. Antes disso, eu não tinha verificado antes, né, que cada um desses daqui são subespaços vetoriais. Eu vou deixar isso como exercício, é só para escrever, é um treino para treinar, né, a definição de operação de soma e produto por escalar de funções. Tá? Mas isso é bem fácil, eu vou deixar como exercício. Bom, então, vamos descrever primeiro o subespaço soma. E aí eu vou fazer uma afirmação que é muito semelhante à do exemplo anterior, tá? De certa forma. Então, a afirmação é que o subespaço soma de S1 com S2 dá tudo. Dá todos os polinômios de grau menor ou igual a n. Tá? Ou seja, mesmo raciocínio do anterior, eu tenho que verificar duas coisas, que está contido e que contém. Esse aqui, é óbvio, não preciso fazer. S1 mais S2, obviamente, está contido em PN, por definição de soma. Agora, eu quero fazer, na prática, né, eu quero fazer o contrário. Eu quero garantir que qualquer polinômio de grau menor ou igual a n pode ser escrito como soma de um polinômio par com um polinômio ímpar. E como que vai ser o raciocínio para fazer isso? É muito parecido com o exemplo anterior, apesar dos dois terem naturezas muito diferentes. Tá? Então, eu vou pegar um polinômio genérico, seja p de x. Eu não vou escrever o x aqui não, tá? Seja p um polinômio de grau menor ou igual a n, qualquer, e defina. Lembra que ali em cima eu defini, né, duas matrizes, né? A partir de uma matriz qualquer, usando um truque, eu defini duas matrizes que eu chamei de B e C, uma delas simétrica e a outra antissimétrica, e que quando eu somo as duas dá a matriz A de volta. Aqui eu vou fazer praticamente a mesma coisa. Pega um polinômio genérico, define outros dois polinômios espertos. Um deles eu vou definir de forma que dê uma função par, o outro eu vou definir de forma que dê uma função ímpar, e que quando eu some os dois, vai dar o polinômio P de volta. Tá? Então, a gente vai definir, vamos chamar de, por exemplo, sei lá, vou chamar de Q de x e R de x, sei lá. Então, aqui, Q de x. Como que vai ser a definição do polinômio Q? Vai ser o P de x mais o P de menos x sobre 2. É uma ideia muito parecida com a do exemplo anterior. O menos lá, né, ele aparecia como se fosse a transposta. Né? Então, e aqui eu vou definir R de x, em vez de ser a soma, vai ser a diferença. P de x menos P de menos x sobre 2. Bom, a primeira coisa que é importante, esses dois caras são polinômios, né? Por que eles são polinômios? Bom, porque aqui está o próprio P de x de volta, que já é um polinômio. Quando eu faço P de menos x, se a função é um polinômio, quando eu coloco menos x nela, eu só estou trocando o sinal das variáveis ali, né?
Então, ainda a expressão ainda é um polinômio. E dividir por 2 é só dividir por um escalar, continua um polinômio. Tá, então, esses dois caras aqui são polinômios. Assim, esses polinômios, aliás, essas funções, né? Q e R são polinômios. Vocês percebam que isso não altera o grau também, porque eu estou pegando aqui e só colocando menos na variável. Isso não é um fator que aumenta o grau do polinômio. Tá? Então, o grau máximo continua sendo n em cada um deles. E, além disso, tá? Então, isso é importante verificar, né? Que ainda se tratam de elementos dentro desse espaço vetorial maior. E, além disso, por que que esse polinômio Q de x ele é um polinômio par? Então, além disso, Q de x é um polinômio par, pois quando eu calculo ele em menos x, perceba o que acontece aqui por definição, né? Se eu troco x por menos x, aqui vai ser p de menos x e aqui vai ser p de menos menos x. Então vai ficar mais x, né? Então aqui vai ser p de menos x mais p de menos menos x, tudo isso sobre 2. Isso é igual a p de menos x mais p de x sobre 2. E isso é o polinômio Q de x de volta. Né? Porque, por definição, né? Só está trocada a posição dos dois aqui, mas isso é uma soma de dois números. Então, a soma de números é comutativa. Então, isso aqui é a mesma coisa que p de x mais p de menos x sobre 2, que é o Q de x de volta. Então, Q de menos x é igual a Q de x para todo x, não importa esse x que está aqui. E, logo, esse polinômio Q, ele pertence ao S1. E um argumento inteiramente análogo agora para verificar que o R é ímpar. Né? Então, R é um polinômio ímpar, pois... E aí é o mesmo raciocínio. Tá? Então, o R em menos x, ele vai ser o quê? Por definição do R, né? Lembrando aqui a definição, eu vou trocar o x por menos x. Então, vai ser P de menos x menos P de menos menos x. Né? Então, tem 3 menos ali. Então, é P de menos x menos P de x de menos menos x. Isso tudo sobre 2. Então, isso aqui é a mesma coisa que P de menos x menos P de x. Só que isso aqui é a mesma coisa que menos 1 vezes P de x menos P de menos x sobre 2. Então, isso é menos 1 vezes o próprio R de x de volta. Então, é menos R de x. Tá? Então, essa aqui é a definição do R de x de volta. Tá? Então, a gente acabou de verificar que o R, né, é ímpar, né? Ou seja, o R pertence a S2. Isso aqui vale para todo x, né? Não importa qual seja o x, então o R está em S2. Então, finalmente, são dois polinômios. Um deles é par, o outro deles é ímpar. E quando eu somo os dois, né? Por definição, de novo, da maneira como eu defini, quando eu somar os dois, eu somo esse cara com esse cara aqui, vai simplificar os dois, vai ficar 2p de x sobre 2, que é o p de x de volta. Tá? Então, finalmente, ficou o raciocínio igualzinho, né, ao anterior. Então, finalmente, se eu fizer o Q de x mais R de x, eu vou fazer P de x mais P de menos x sobre 2, mais P de x menos P de menos x sobre 2 também. Aí simplifica esses dois caras aqui. Eu vou ter 2 vezes P de x sobre 2, que é o P de x de volta. Né? Então, logo, o P pertence a S1 mais S2, e o P é genérico, é qualquer polinômio de grau menor ou igual a n. Isso implica que o espaço de polinômios, né, não matriz, polinômios, está contido em S1
mais S2. Tá? Então, essa é a conclusão. O subespaço soma do S1 mais S2, ele dá todo o Pn de volta. Tá? Então, todo polinômio de grau menor ou igual a n pode ser escrito como soma de um polinômio par com um polinômio ímpar. Isso descreve o subespaço soma, falta só o subespaço interseção. Tá? Então, agora, sobre a interseção, o que eu posso dizer? Bom, vamos pegar um polinômio que ele é par e ímpar ao mesmo tempo, né? Então, se eu tenho P, um polinômio que é par e ímpar ao mesmo tempo, o que ele satisfaz, né? Então, para todo x em R, o que vale? P de menos x, por um lado, é P de x. Por quê? Porque o P pertence a S1. Mas, por outro lado, P de menos x, ele é menos P de x. Porque ele é ímpar, né? E esse aqui é, pois, P pertence a S2. Então, todos esses três caras aqui são iguais, né? Então, a conclusão é que P de x é igual a menos P de x para todo x, né? Então, isso implica que P de x é igual a menos P de x para todo x. Ora, mas que número que é igual a menos ele, né? Então, é o mesmo raciocínio do anterior. Isso implica que P de x é igual a zero para todo x. Mas isso é o polinômio nulo, né? É o polinômio que vale zero para todo x, né? Logo, o P, ele é o vetor nulo, né, do espaço dos polinômios. Então, isso está dizendo para nós que o único polinômio que é par e ímpar ao mesmo tempo é o polinômio nulo. Né? Então, isso diz para nós, finalmente, que o S1 interseção S2 é o conjunto que só tem o vetor nulo, né? Que no caso é o polinômio nulo. Então, está aí a descrição do subespaço interseção. Então, de novo, né? A gente concluiu com esse exemplo que esses dois subespaços S1 e S2, a soma deles dá todo o espaço e a interseção dos dois é só o zero. Então, eles também estão em soma direta. Né? Então, logo, eu posso dizer que o Pn ele é a soma direta de S1 com S2. Então, está aí mais um exemplo de soma direta. Tá, então, esses são os exemplos que eu queria fazer. E aí a gente encerra esse vídeo e depois a gente vai voltar com um pouquinho mais de teoria. Tá, então, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima e até mais.